Flávia, na sua avaliação, eu quero começar justamente talvez a pergunta que todos nós estejamos fazendo, né? Na sua avaliação, em que medida essa calamidade que a gente está vendo no Rio Grande do Sul, ela é atribuível, digamos, à natureza? Em que medida ela é atribuível à questão do planejamento, à ausência de planejamento das cidades em si, né? Quer dizer, a localização das cidades, e em que medida ela é culpa, né, já que tem se insistido em não buscar culpados, né, da ação do homem, da ação dos governos. Como é que você pensa essas coisas? Era possível evitar? Então, Pedro, todo desastre é um desastre humano, né? Assim, não existe desastre na natureza. A natureza tem fenômenos que acontecem, né? Chuvas, furacões, são fenômenos da natureza. O desastre é uma produção humana, né? Que na relação com a natureza acontecem desastres, né? E tem outros desastres que nem têm relação nenhuma com a natureza, são exclusivamente humanos, como os desastres industriais, de contaminação, etc. Mas, em falando desses desastres que têm uma relação com algum evento da natureza, o fato de ser desastre significa que ele é humano, né? Tanto nas suas causas quanto nas suas consequências, assim. Não tem desastre, né? Outras civilizações, outros povos, né, de outros momentos, ou até mesmo hoje em dia, que tem uma outra relação com a natureza, eles não vivem desastres, né? Eles vivem cheias, mas a sociedade se constitui numa relação distinta com a natureza. Então, o que acontece na nossa sociedade, né, na sociedade ocidental, moderna, capitalista, é que a gente, por conta do tipo de relação que a gente estabelece com a natureza, né, de exploração da natureza, de domínio sobre a natureza, de tentar controlar a natureza, todas essas dinâmicas aí do progresso capitalista que produzem os desastres. O desastre é isso, né? E, inclusive, existe toda uma economia política dos desastres, uma forma de valorização do capital a partir desses desastres, né? Então, tem uma valorização capitalista que produz os desastres, então, as indústrias, as formas, né, de exploração da natureza, a agroindústria, né, o agronegócio, tudo isso contribui para a produção dos desastres, e depois dos desastres também existe toda uma valorização do capital a partir desses desastres, né? Então, efetivamente, não dá para a gente dizer que tem qualquer... enfim, que a responsabilidade é da natureza, né? A responsabilidade... Todo mundo dizendo agora, não vamos buscar os culpados. Não, essa é a hora da gente buscar os culpados para exatamente a gente poder evitar que outros desastres como esse aconteçam, né? Então, precisamos saber quem são os culpados, precisamos saber para a gente poder punir os culpados e não permitir que outros desse tipo voltem a operar da forma como esses operaram, né? Então, assim, essa quantidade de chuva, dada a localização, né, da sociedade brasileira, né, naquela região, causaria necessariamente um desastre? Sim e não. Assim, sim, de fato, a gente tem planícies de planaltos de alagamento no entorno dos rios, então era esperado, e isso acontece recorrentemente naquela região, em outras regiões, né, de vales de rios, né, são regiões de alagamento mesmo, por isso elas são, inclusive, férteis, por isso elas têm bastante agricultura, porque elas são regiões muito irrigadas nesse sentido. Então, a gente, de fato, teria um processo, né, haveria algum processo de alagamento, de inundação, e a gente tem que realmente fazer planejamento da localização espacial das sociedades humanas, pensando nesses espaços de alagamento. Mas o que a gente está vendo em algumas cidades, especialmente na capital e na região metropolitana, né, de Porto Alegre, poderia sim ser evitado, pelo menos a dimensão que tomou, né? Então, tem um conjunto de fatores. Assim, na macroestrutura, enfim, o capitalismo produz desastres, né? No Brasil, a gente tem uma forma ainda, enfim, ainda mais não, mas uma forma bastante negligente de lidar com com os efeitos, né, de desastres como esses e de não prevenir alguns desses efeitos.
por conta, enfim, do nosso tipo de capitalismo aí subordinado, de ultra exploração da natureza, né, de atividades intensivas de exploração da natureza. Então, a gente já tem algumas características, né? Tem uma falta de planejamento da localização de uma série de construções humanas, desde casas, mas principalmente, né, agronegócio e indústrias, né? Eu acho que isso é bastante importante, mas tem especificamente nesse caso um processo mais recente, né? Então aí a conjuntura, né? Na conjuntura histórica, além dessa estrutura histórica, tem uma conjuntura histórica que é de últimos anos de um processo de desregulamentação de alguns setores importantes para prevenir os desastres, né, como o setor de meio ambiente, né, o sucateamento de instituições do Estado, né? A gente viu alguns técnicos, já nos últimos dias saíram, né, algumas reportagens com alguns técnicos do DEMAI, enfim, de algumas estruturas, né, do governo no Rio Grande do Sul, tanto do governo estadual quanto do governo municipal, né, de Porto Alegre. Então, o sucateamento dessa infraestrutura, dessa dinâmica pública, né, estatal na região, contribuiu muito, né? Além da desregulamentação, dos processos de flexibilização do controle ambiental. Então, a gente tem aí uma conjuntura recente que agrava ainda mais. E o negacionismo, né? O negacionismo da mudança climática, que é mundial, né? Nas direitas, nos setores conservadores, e que no Brasil é bastante significativo, né? De que a gente não está tendo nada de diferente, né? Na relação, né, das sociedades com a natureza nos últimos tempos, de que isso é um alarmismo, né, de que, enfim, isso é coisa de extremistas de esquerda, enfim. E eu acho que, então, essa conjuntura histórica de desregulamentação do Estado, destruição do Estado, sucateamento do Estado, do serviço público que deveria trabalhar, né, essa conjuntura, ela intensifica, ela potencializa as dinâmicas estruturais da exploração da natureza e que causam esses desastres. Então, a gente está vendo, para usar uma expressão, enfim, que nós costumamos usar, né, a tempestade perfeita, né? Então, todos os fatores operaram para que a magnitude desse desastre fosse essa que a gente está vendo e que vai perdurar. E que vai piorar em algumas dimensões, né?